tudo, pode podcast. Pode 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 tudo, 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 podcast. Pode tudo. Pode tudo, podcast, o seu podcast oficial. E tá começando o Pode Tudo Podcast Oficial, não é isso, André? Tá começando. Tá começando como? Que animação é essa? Tô tentando negócio no meu ouvido aqui, que ferno. Tão difícil esse negócio do ouvido que a gente tá aqui no Pode Tudo, diretamente no YouTube. E você, já se inscreveu no canal? Se inscreve aí. Pode Tudo, Underline. Podcast Underline. Oficial. Também marca aqui a sinalização para o quê? Pro sininho. Como é que é o sininho? Blim, 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 blim. André, é o seguinte, a gente tem convidados hoje. Lógico. Ilustre essa convidada. Poderosa. Toda mulher. Ó, potente. Inteligente. Atriz. Profissional. Diretora. Escritora. Pensadora. Uma revolução feminina. Uma das maiores atrizes da minha geração, se não a maior. Ah, tu cria polêmica. Eu crio mesmo. Aí depois não tem convidado pra vir pra cá, Porque caceta. ela é... Quem é ela? Quem é ela? ela? Débora Mann! Eu não consigo bater palma com essa caceta no meu ouvido aqui, mas eu tô batendo palma no coração. Tá meio jogral. O jogral. Fez um jogral. Fiquei aqui assistindo. Não tem, jogralzinho. A dinâmica. É, outra troca. E nem tem texto. Não. Eu fico, vem. Débora, muito obrigado por você estar aqui no podcast. Pode tudo. Prazer, galera. Obrigado, meu amor da minha vida. Olha, todo mundo bebendo bebê também. Gostou. Ai, vai, continua, vai, fala aí. Vai. Débora Lanes, como é que você tá aqui? Obrigado por estar com a gente. Obrigado por ter aceitado vir, ter um papo com a gente. E Débora Lan, a gente aqui tem uma coisa que a gente não decora muito. A bio dos convidados. Porque hoje em dia todo mundo quando vai... quero a Débora num projeto. Débora, manda uma mini bio. Te pedem isso? Pedem muito, né? Então, a gente vai te pedir a sua mini bio. A gente construir a sua mini bio juntas. Né? Débora Lan, atriz, modelo, diretora, tabladiana, manequim, tabladiana. Foi professora da tablado. Fui também. E aí, como é que foi isso? Você começou no tablado como atriz? Sim, foi meu primeiro contato com teatro, e também como espectadora, não só como... Olha, como aluna, também como espectadora. E depois, mais tarde, como professora. E foi isso, né? Foram alguns anos ali. Uma escola que tem... Que, na verdade, assim, acho que ali você... por estar numa casa, né, dentro de um teatro, na minha época, então, era uma porta aberta pra rua, assim. Né, e assim, eu ocupei aquele espaço ali durante um tempo e... lá, assim, por você estar num teatro mesmo, né, a gente não aprende só a ser ator, ser atriz, né? Acho que assim, o teatro, o tablado, né, em específico, assim, essa escola, não te ensina só sobre ser ator ou ser atriz, né? Ensina e te dá mil possibilidades de você ser uma pessoa de teatro, porque a gente sabe que não tem só essa função, né, de você estar ali em cima dizendo um texto, né, assim, tem a pessoa que faz a luz, tem a pessoa que opera a luz, tem a pessoa que faz o som, que opera o som, a pessoa que imagina o seu figurino, que imagina o cenário, a pessoa da bilheteria. Então ali no tablado, o tablado te dá a oportunidade de você passar por todas essas funções,
né? E isso para a vida é muito bom, porque, na verdade, é uma escola de como... Civilidade, né? De como lidar em grupo, de convivência, né? É uma aula de cidadão. Isso, é aula de escuta também, de ouvir o outro, de se conhecer também, de autoconhecimento. E de pensar junto, né? De uma civilização, de civilidade, uma aula de civilidade. É engraçado, porque toda entrevista que eu acho que começa, pra mim, em algum momento... se pergunta sobre o tablado, né? Quando não é a primeira pergunta. E aqui, mais uma vez, estou eu falando do tablado, mas realmente não tem como não falar, né? Não tem como não falar. Não, porque eu até falo também, porque ainda se tem muita, às vezes, diminuição do trabalho do teatro infantil, do teatro dialogado para criança, como se fosse um teatro menor. E o tablado... demonstrou em muitos espetáculos, mas o tablado sempre foi... é muito difícil, né, você fazer teatro para criança. Não é simples. Criança é muito sincera, muito espontânea. Então, o Piu Piu até falava isso, Luiz Carlos Tourinho, né? Se você fizer alguma coisa para criança e ela não estiver gostando, vai brincar de pique na sua frente. Na sua frente. Sempre... Na sua frente. E te chamar de chata, a tia tá chata. E é um trabalho, exatamente. E é um trabalho de construção de plateia, né? Que, assim, por exemplo, depois, mais tarde, a gente vai percorrendo outros caminhos, né? A gente trabalha, a gente pensa tempo, a gente faz, né, desconstrução e tal, mas assim, de início, a forma de você falar com uma criança sem subestimá-la é muito difícil. É muito difícil. Não é um trabalho simples. E também não é para qualquer um. Então, assim, mesmo depois que eu saí do tablado, eu continuei em algum momento fazendo alguns trabalhos para criança, né? Por exemplo, a última, eu dirigi um texto da Luísa Reis, chamado Suelen na Areia, e para criança também, logo assim, às vésperas da pandemia, que foi meu último trabalho... para crianças, e fiz outros trabalhos também, dando continuidade a essa pesquisa, né, de formação de plateia. Não é fácil. Eu acho que tem uma coisa para você trabalhar com criança, que quando você faz arte, mas faz uma arte para um público que você pensa assim, da sua idade, da sua faixa etária, assim, você tem que sair da tua perspectiva totalmente, né? Você tem que estar sempre com esse olhar do como é que a criança está me olhando, como é que eu tenho que... É um degrau que você sai de você mesmo para ter uma humildade meio diante do público infantil. Você sente isso? Por exemplo, quando eu escrevo coisa para criança, eu não consigo... Quando eu canto, tenho que cantar. Quando eu faço uma coisa para adulto, eu faço. Agora, para criança, eu tenho que me deslocar muito de mim, mas ao mesmo tempo ser muito presente, né? Porque senão você vira também uma bobagem, né? Isso, eu acho isso muito delicado do público infantil, porque você não pode subestimar, né? Porque você, qualquer falhazinha, você subestima, e a criança, ela percebe você num milímetro, assim. Porque o adulto, a gente tem muita coisa a gente disfarça. Não, a criança não é na hora. Ela te sacaneia na hora, ela te não aguento mais isso. Tá no inferno isso também. Tô Suzana Vieira. Tô Suzana Vieira já com isso aqui, já, pelo amor de Deus. Mentira. Mas não é? Você acha isso? Fala pra mim. Eu continuo convivendo, eu tenho muito convívio com criança, eu tenho um afilhado dos 2 anos, então eu continuo também nas plateias de teatro, e eu vejo por ele, né? Assim... e ele tem um gosto, ele tem algo que atrai ele tem algumas coisas chamam a atenção dele, outras já nem tanto. E eu vejo que por ele, por toda a minha pesquisa também, nesse sentido, por toda a minha vivência, nesse sentido que realmente não é algo tão simples assim como parece, né? Eu acho bem complexo. Quando você faz direitinho, né? Porque tem várias maneiras de você fazer. Outro dia vi uma peça infantil que resolveram mudar os contos de fada, como todo mundo faz, né? Normal. Aí tinha uma criança maravilhosa, falou assim, não, chega! Chega, eu quero ver a fada! E não tinha fada. Não inventa, não. Não inventa, não. E você já tinha idade e fazia também personagens crianças, né?
E ganhou muitos prêmios do teatro infantil. Tinha idade é ótimo, gente. Mas eu não tinha idade, eu tinha 12 anos. Mas é isso que o teatro, de certa forma, permite também, né? E realmente, eu fiz, depois de não ser mais criança... Já não ser mais uma jovenzinha. Já não ser mais criança, eu fiz 2 personagens crianças. Uma dentro da minha companhia, na Mondé, nos Mamutes, o que é um texto do Jobilac. Que é maravilhoso. Que eu fazia Isadora Faca no Peito, que era uma criança de 9 anos, muito louca, dentro... Não era um espetáculo para criança, mas a personagem era uma criança que dentro do quarto dela, ela imaginava uma história onde existia uma fábrica de hambúrgueres, mas o hambúrguer era feito de carne humana. Mas você só virava hambúrguer se você fosse um mamute. E a peça inteira te dava dicas para você, né, para que em comum, todo mundo ali chegasse num pensamento comum ou não, né? Porque tem várias frentes também de interpretação. Chegasse à conclusão do que é ser um mamute. Que maravilha, né? isso. E é isso. Então eu fiz a Isadora Faca no Peito, depois eu fiz um texto da Renatinha Mizrahi, também chamado Coisas que a Gente Não Vê. Aí sim, um teatro para criança, que era legal, que era super fantástico, mas o teatro dá essa possibilidade, né? Assim, ainda deixa. Então, isso é um ponto que eu acho que é importante. A gente, assim, claro que o teatro deixa, o teatro permite, né? No teatro, esse é o lugar, né? Se eu disser agora aqui pra você, no teatro, que isso aqui é um picolé de morango, isso será um picolé de morango, porque há uma combinação, né? E é isso, né? No teatro permite-se isso. Mas eu acho que a gente... isso aqui na frente do André. Não, tudo bem. Pode ser uma cocada. Eu não gosto de picolé de morango. Se fosse chocolate, morango eu não gosto. Não fica estimulando a mente humana. Não, por favor. Eu tô aqui imbuído. Até eu pensei, gente, será que eu dou esse exemplo? Não, será que eu falo que é um estojo da quarta série? Não, é uma coisa fálica. Ou é picolé ou é piroca. Então a gente... tá mais pra fálico. Né? Mas tudo bem, isso aqui poderia ser um vaso de plantas. Não, eu entendi. Ele que isso aqui pode ser a cobra do... Ele que quis me usar pra fazer uma piada, entendeu? Ele que... Eu tô aqui totalmente. A Peter Brook. Eu tô Peter Brook, amor. Eu já tenho a conexão, eu fico pensando... Eu tô ali, assim, eu tô na elaboração, da construção do picolé. Eu tava já plantando morangos, eu tava aberto, amor. Tá bom. Mas é isso, mas eu acho que é acho que é um diálogo importante, uma reflexão importante que a gente tem que ter agora, né, assim, no momento onde a gente sabe que, né, no teatro, na arte, tem uma permissividade nesse sentido, né? Mas ao mesmo tempo não é sobre o que, pelo menos para mim, tá? Assim, acho que não é sobre o que eu penso, sobre o que eu... Então, assim, eu faço teatro, eu faço ficção, eu faço arte, faço muito para chegar no nós, né? No todo. E sobre escuta, né? Que é tudo sobre escuta. É aquilo que eu estava falando no início, né? Que o próprio tablado... É uma escola de incentivo mesmo para você saber lidar em grupo, que também não é uma coisa tão simples assim, né? Você tem que saber abrir mão de muitas coisas. Porque o exercício de perder privilégio é uma coisa difícil. É uma desconstrução verdadeira, né? É difícil mas ao mesmo tempo muito necessária. Então, é claro que no teatro se pode tudo, né? Que o artista tem essa liberdade, mas se esse lugar não abraça, né? Porque para quem está assistindo, talvez que até agora não tenha identificado exatamente o assunto, mas muito provavelmente já ouviram, né? Quem se interessa por teatro já ouviu falar sobre blackface, sobre transfake, né? Assim, que são nesse momento discussões muito importantes e que eu tô totalmente atenta
aberta para a escuta. Que é interessante, né? Porque você, além de ser atriz, você é uma pensadora de teatro, você é uma diretora, você tem um trabalho maior com a dramaturgia. Então, não é só assim, é importante a sua opinião mesmo pra gente entender num lugar mais embasado, porque todo mundo tem uma opinião sobre isso. E é uma discussão muito nova, é uma discussão muito efervescente. Porque pra mim, que tá de fora, é muito mais fácil analisar de uma maneira confortável. Mas você está no teatro, você pensa o teatro. O teatro, a dramaturgia, ela se revela em várias maneiras, né? Você está falando de teatro, mas a gente está falando de TV também, a gente está falando de cinema, a gente está falando também de uma classe que durante muito tempo fez as coisas justamente porque a nossa função é fazer isso, criar esse ambiente mágico. É sair desse lugar que todo mundo tá da realidade que eu não tô dizendo nem pro fantástico só, mas aqui a gente vai fazer isso, aquilo. Mas tem um outro lado do teatro também, que, por exemplo, durante muito tempo, mulheres não puderam fazer teatro. Então, assim, o homem fazer uma mulher não era só uma questão de hoje eu vou fazer uma personagem feminina. Não, era um jeito de se fazer. Exatamente. Por exemplo, assim, porque se o teatro não é esse lugar que inclui, que abraça, qual outro será, né? Claro. Qual outro será? Eu acho que no mundo ideal, o ator pode tudo, sim. Né? Mas a gente deve agora. É verdade. Essa é uma questão pontual. Eu acho que essa questão é a questão. Né? Então, trazendo a questão mais ampla sobre trans que fazem trans em papéis trans e não mais um homem faz uma trans para ele ganhar prêmios, porque antigamente era isso, né? Um ator que fez uma trans, ele ganhava prêmio fácil, se fizesse bem, ganhava facilmente. Era o escolhido já, mesmo sem ainda ter entrado em cena. E aí a gente teve aqui atores que passaram por aqui, que fazem mulher muito bem, no humor ou enfim, em cenas mais sérias, e falam, não vou botar peito e vou continuar fazendo mulher porque eu sempre fiz. E outros falam, não, é catarse fazer trans, então uma trans tem que fazer uma mulher. Essa discussão, claro, é muito recente, a gente está aqui todo mundo aprendendo e tentando entender e tentando não achar uma definição, mas achar um lugar para que todos possam socializar desses personagens. E a questão não acho que não é nem só essa, tirar as coisas de certas caixas, de certas prateleiras, né? A gente tem uma mania de organizar em categoria, em gênero, e não sei o que, isso tudo aprisiona demais. Por exemplo, quando eu vi o Manifesto Transpofágico, agora a peça da Renata Carvalho, e a Renata, né, ela faz uma peça, começa numa mistura de ficção com autobiografia, é uma autoficção e assim, uma história muito dura também de se ouvir, porque não é uma história fácil, né? A história de uma travesti no Brasil e que teve que não teve aceitação da família a princípio, né? Que passou por diversas situações que a gente conhece, claro. Que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, que a gente tem algum amigo que passou por isso. E a Renata, ela fala uma coisa muito importante. Depois de ter mostrado tudo isso, num papo com a plateia, ela fala assim, poxa, escalem a gente, coloquem a gente, né, no mercado de trabalho, mas não coloca a gente também para fazer aquilo de sempre, para sempre estar morrendo assassinado, para sempre estar morrendo esfaqueada, sabe? Vamos mudar esse disco, né? Vamos mudar, vamos... Botar na vida, né? Exato. Porque você falou de uma coisa que olha, temos um corte, vamos criar um corte aqui agora, pelo amor de Deus, vamos esse corte. Porque você estava falando essa coisa da desconstrução do privilégio. A gente tem que entender também uma coisa que é muito importante. Não, eu tô fazendo corte... Tô criando corte aqui agora. Que a gente tá falando essa coisa da desconstrução do privilégio. Mas tem uma coisa que é muito importante. Que a gente tá falando, porque o ator pode fazer isso. E a gente tá falando de uma coisa muito
muito nova que a gente está ouvindo a trans falar. A gente está ouvindo o negro falar. Porque eu garanto aqui para vocês que vocês tiveram pouquíssimos colegas trans na escola se formando. A gente não tinha, esse povo não tinha possibilidade de estudar. Então, agora eles estarem eles terem voz, a gente vai ter que ouvir essa voz. A gente vai ter que ouvir essas pessoas falando. A gente vai entender que não tem mais espaço para blackface, porque além de não poder, eu acho que esse conceito da blackface ele precisa ser um pouco mais ampliado, que eu acho que as pessoas às vezes dão uma confundida, mas isso é uma outra questão. Porque a gente precisa ouvir, as pessoas estão falando, as pessoas estão elas estão dizendo, porque antigamente para você encontrar, eu nunca na minha vida, eu sou músico, trabalho com arte, eu não tive companhia de músicos trans, de uma musicista travesti, e eu sempre conheci travestis. Ou seja, existia um abismo de relação social, relação profissional. Hoje você tem várias bandas com músicos trans, cantores trans, cantoras trans. Então, a gente sabe... Então, era como se não existissem essas pessoas. Essas pessoas sempre existiram. Sempre existiram. Sempre. Então, hoje, realmente, é uma questão de até de uma vergonhazinha na cara, né, gente? Poxa, vamos botar ali... Não é que não tenha que fazer, mas tem que fazer também, né? Eu acho, Sim. Exato. Não, eu fico pensando, porque se a gente... assim, porque... inclusive, é mais interessante, é mais rico, é mais diverso, né? Então, o diálogo fica mais rico, né? A reflexão fica mais completa. Então, não tem nem mais gente fazendo arte, né, gente? É mais gente. Acho mais legal. Bom, já temos o corte. Obrigado. Temos o corte. E aí... Não consegui entender nada. Tá. Você tá falando aqui comigo? E aí a gente falou também de privilégios. Nós somos brancos. Você, Zona Sul. E tablado. E hoje a gente vê muito também... Quer dizer, hoje não, né? De um tempo pra cá a gente vê as companhias surgindo fora das capitais, fora da Zona Sul. E também trazendo essa riqueza, trazendo essa comunicação que é muito interessante, não mais um ator de comunidade ser inventado para a comunidade. Esse mesmo caminho. Mas nós, como brancos, eu também já ouvi isso, de atores falando, não, estamos perdendo personagens. Agora, eu, branco, hétero, não tenho mais personagem. Então juro que eu já ouvi. O branco hétero sofre tanto, gente. Juro que eu já ouvi. É uma dor horrível. Falei, então, ainda bem que eu não perdi. Você acha que esse caminho é sem volta? Você acha no sentido da diversidade nos trabalhos? Ou é apenas um suspiro que pode ainda... Olha, pra mim é sem volta. Sem volta. Pra mim, na minha vida, né? Na minha opinião, é sem volta. Sim, é isso, né? Porque abrir mão de privilégio é uma coisa, assim, impensada para um homem cis branco há poucos anos atrás. Sim. Né? Assim, isso nunca nem foi questionado por eles. E... Você tá aí, ué. Enfim, é isso. É um novo jeito de pensar o mundo. E que, assim, na verdade, para mim, realmente não tem mais volta, porque é tão absurdo, né? Todas as coisas que não... enfim, se a gente para pensar como a gente vivia ali em meados dos anos 90, dos anos 80, se você para ver como era uma publicidade, como era como era, exato, né, assim, quais eram as questões, né, a forma como as mulheres eram eram relatadas dentro das obras, né, sempre brigando por um cara, né, assim, como se o cara fosse entre elas, como se ele fosse um troféu. Prêmio, E assim, e é tudo tão, pra mim, assim, isso é tudo tão passado
isso cheira muito a passado. Então, assim, na minha opinião, realmente, não tem volta. Imagina hoje, você pode, por exemplo, Débora, quero fazer uma novela, vou te chamar pra fazer um papel, você vai fazer uma... Não é uma crítica, é uma pessoa, sua personagem é maravilhosa, é uma coisa bem maravilhosa pra pessoa. Ela é bem esse retrato do machismo antigo, dessa coisa do machismo atual, ela é bem essa representação. Você faz esse papel, você aceita esse papel hoje? Você aceitaria esse personagem? Você pode? Como assim, se fosse... Uma coisa, o papel totalmente contra isso que você pensa, você consegue Olha, hoje dizer não pra esse papel? Se fosse num tom crítico... Mas assim não... Eu faria, assim, e se eu realmente precisasse muito naquele momento fazer aquele trabalho e tal, eu de uma forma inteligente eu conseguiria fazer as pessoas rirem daquilo. Sabe, assim, e não necessariamente eu estaria fazendo nenhum tipo de galhofa, mas eu daria um tom crítico, né, assim, mas a princípio acho que eu conversaria, como já me aconteceu algumas vezes na vida, né, conversaria com quem está idealizando, né, somos uma equipe, é um trabalho de engrenagem, né, enfim, e demonstraria a minha opinião, né, demonstraria um interesse, porque sempre há interesse em torno do trabalho, mas eu sugeriria uma pauta para tentar, mas assim, não costumo dar voz em coisas que eu não acredito, não. Enquanto eu puder, não. Isso é importantíssimo. E aí você sai do tablado, teatro, enfim, faz outros espetáculos, adulto, aí chega na televisão. Anjo Caiu do Céu. Anjo Caiu do Céu. E... É que tinha Dercy? Não, Onde Caiu do Céu. Caio Blá. Era Caio Blá, Mariana Ximenes. Não tinha Mari Ximenes, não. Não, era o Caio. Tinha Débora Falabella, Caio. A gente era, sei lá, tinha 20 e poucos anos. Tinha Tarcísio Meira. Enfim, cara, tem muitos... Eu confundo essa, porque tem uma Dercy no Anjo no Céu também. Não, isso eu era criança. Deus acuda. Eu me lembro de Dercy no Céu. Eduardo Martini e Dercy Gonçalves. Tinha mesmo, mas não é essa não. Aí você chega na televisão. Não, mas antes você fez... Você fez uma peça do Shopping da Gávea, do João Brandão, não teve isso? Não teve não. Não teve não, Rafael. Mas que engraçado. Confissões de Adolescente. Confissões eu fiz. Você fez. Nossa, que talentosa sucesso, Jesus demais, amado, né? Suicida demais. Como aquilo era famoso, meu Deus do céu. Eu fiz, assim. E, poxa, tá aí, né? E foi com Confissões de Adolescente que, fazendo uma peça de teatro, eu conheci vários lugares do Brasil. Era muito conhecendo sucesso. Vários teatros e tal. Pô, isso pra mim foi muito incrível. De conhecer outros lugares, outros teatros, né? E, poxa... E dialogava muito com jovens mesmo, né? Assim, era com jovens da época. Da época. Com jovens da época. Era muito vivo. E assim, eu fiz a primeira montagem quando entrou o celular. Então, tipo, tudo aquilo... que legal! Assim, enquanto a gente tinha texto assim, a gente vai pelo orelhão, aí já na minha montagem foi a primeira que teve o celular. Né? Mas era tipo, aquele que pegava emprestado do pai, que tinha antena. Sei, aquele o tijolão. Tijolão. Que foi bem assim na virada dos anos 2000, né? E, foi muito legal. Nossa, como era sucesso essa peça, meu Deus do céu, eu me lembro, eu não cheguei a ver. Eu via todos os dias. E foi muito importante essa peça pra mim, assim, num determinado momento, porque, assim, eu fazia faculdade de arquitetura. E eu já não tava mais dando conta e eu adoro, assim, eu escolhi arquitetura mesmo porque tinha que ter alguma profissão que, aos olhos dos pais, né, aos olhos de quem aprovava, era uma profissão convencional. Então eu fiz e realmente eu gostava e tal, mas chegou uma hora que o teatro foi ganhando
numa proporção pra Legal. mim que eu não conseguia mais conciliar. E como dizer isso pra um pai e pra uma mãe, né? Porque assim, gente, eles têm toda razão também de ficarem... Uma preocupação, chateados, pagaram pra caramba, a gente, né, hoje é que a gente paga as nossas contas, né, mas filho, né, a gente é filho, mas não já paga as Mas nossas se contas. banca. Pô, cara, é uma relação, né, você pagar uma coisa pra um filho, né, pô, é muito suor, né. Então eu fiquei muito preocupada com eles na hora de falar assim, cara, não vai rolar de continuar, eu fiquei assim, com muita peninha deles também, e eu queria, mas eu não dava mais. E foi quando surgiu um anúncio dizendo que o Domingos Oliveira estava reunindo, junto com a Maria Mariana, estava reunindo 4 novas meninas para fazer a primeira remontagem. Porque a peça Acho que eu me lembro dessa convocação. E era lá no Teatro Planetário, hoje Maria Clara Machado. E assim, eu lembro que eu cheguei lá, era tipo 400 meninas. Eu falei, caralho. Falei, vamos lá, foda-se. Alguém vai ter que ser. Não é dessas 400 Alguém saíram vai ter que 4. ser. Então vambora, né? Chance dá, né? Não, uma, são 4. Exatamente. Uma chance por 4. Meu irmão, lá fui eu. E assim, e logo... foi bem na semana, assim, que eu tive esse papo com os meus pais, sabe? Que eu estava disposta a pegar o meu tempo, minha energia, minha criatividade, minha força e canalizar no teatro e abandonar a faculdade e tal. E foi bem na semana que eu passei no teste. Ai, que amém, né, gente? Caraca, imagina. Cara, fez um carinhozinho nele. Cara. Você se acariciou e tem um carinho pra eles. Ai, tadinho, vai pagar as contas, tá? Graças a Deus. E eles são muito maravilhosos, assim, né? Eles são muito queridos, muito fofos. Eles estão em todas as minhas plateias. Não importa se esteja dirigindo, se eu, né, assim, se eu tô em cena, ou se eu não tô, se eu tô envolvida, ou se é alguém que eles gostam, Eles né? vão. Eles vão. E eles ganharam também, junto comigo e junto com essa minha experiência e essa minha investigação ali, essa vivência no teatro, eles também ganharam muito, muito com isso, né? Assim, às vezes, assim, de vez em quando, levam eles para assistirem alguns espetáculos que ele fala, não, desse eu não gostei, desse eu achei mais assim, assado, eu gosto mais quando tem uma discussão mais por aqui, esse aqui eu já achei mais bobo, sabe? Eu vejo que eles também cresceram como espectadores, legal. Sabe? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Um outro estofo, né? E, aliás, assim, vários... Assim, isso com certeza é uma pergunta que também vocês devem responder, que acontece muito de fazerem com a gente, que é, como é que eu faço para o meu filho ser ator, ser artista? Não sei. E eu sempre falo assim, começa sendo plateia. Plateia é um papel maravilhoso. É um papel maravilhoso. Primeiro que, dependendo da plateia... Por isso que um dos motivos de um espetáculo nunca ser igual ao outro é porque o personagem da plateia muda todo dia. Né? E assim, é um personagem incrível. E não é sentar passivo lá e assistir a coisa, não. Submeter aquilo ali. E tem todo um exercício enquanto plateia também. De você, né? É aquele exemplo do picolé de morango que a gente deu mais cedo. Né? Isso é um exercício de plateia. A plateia passiva é... Entender que faz parte de um jogo, né? A plateia passiva não tá no jogo, né? E você acha que o ator, que o artista tem que educar a plateia de alguma maneira? Tem que dar uma conduzida nesse processo? Com certeza, né? Que a gente entra de novo nesse assunto. Pra que subestimar? Né? Né? E uma coisa que é o seguinte também. Você, da nossa geração, tinha um padrão televisão de qualidade. Tinha os padrões tais de beleza. Você nunca foi padrão de beleza. E sempre trabalhou. Além de talento, não foi sorte. Não era padrão de beleza? Não é padrão de beleza? Não, padrão de beleza de ser modelo da Malhação. Não, nunca fui. Não foi. Eu nunca fui uma mulher padrão, assim. Não, desde adolescente. Nunca fui exatamente uma mulher padrão. Não só, nem pelo meu físico também, mas pela maneira de me comportar. Pela forma de interagir na vida. Assim, eu nunca fui exatamente aquela mulher padrão
que estava acho. pintada por aí, Sei, sabe? eu acho. Nunca fui exatamente uma mulher passiva, né? Sempre fui muito falante, opiniosa, muito, né, assim... Adorei esse adjetivo, eu nunca tinha ouvido, opiniosa. Acho... será que existe? Ah, Você não- gostei, se existiu, eu acho bom. Opiniosa. Eu sou uma pessoa opiniosa. Nunca, mas eu não pude, eu não tinha ouvido, e eu gostei. Porque assim, nunca pensei sobre essa palavra, e é muito boa. Então, vamos fazer igual o Gilberto Gil. O Gilberto Gil, às vezes, eu fico vendo que as palavras... Eu invento total. O Gilberto Gil inventa uma palavra na sua frente, né? É. Às vezes numa entrevista. Sim. Ele vê que ele não vai conseguir dizer exatamente que aquele sentimento com a palavra ainda não foi inventada, ele inventa na hora. Né? Opiniosa. Eu invento também. Beijo, Gilberto Gil. Eu amo isso. Eu sou dele. disléxico, então eu invento porque eu não consigo entender. Na minha cabeça não tem, eu invento. Mas, Opiniosa é enfim. muito bom, aí fala. E aí como é que você driblou isso? Como é que você foi se encaixando? Você acha Olha. que teve poucos papéis ou você... Eu acho sorte, que eu caí em muitos papéis parecidos por conta disso. Na televisão, até. Né? Eu fui muito orelha da protagonista, orelha aquela pessoa que não tem a própria história, né? Sim. A protagonista tá feliz, você tá do lado assim. Ai, que bom, A amiga. protagonista tá triste, você tá do lado aos prantos. Não faça isso, amiga. A protagonista fazendo aniversário, você tá lá no... Chegou a hora de... né? É assim, eu fiz muito orelha de protagonista, né? E eu acho que sim, isso tem a ver muito por não ser uma mulher padrão, já que a mocinha, né? Só esse nome mocinha, eu já acho ele tão encaixotante. Mocinha. Já acho ele tão claustrofóbico, né? Ele é mocinha. É mocinha. Primeiro tem que ser jovem, né? Assim, mocinha. Que mocinha. Né? Tem que Delicadinha. não. Então, assim, eu fiz muita orelha de mocinha. Eu fiz muitos papéis repetidos. Disse muito não também, enquanto nos momentos que eu podia, para dizer, não, isso eu não faço, isso eu não acredito, não vou dar voz a esse tipo de pensamento. Sempre depois de uma boa conversa e perceber que não Claro. havia diálogo, né? Mas... E se arrependeu de alguns papéis que fez? Não. 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 Já... Não. Não. Esse aí... Não, já. Esse... Já. Vou falar o nome agora. Vamos lá. 3 e já. 1, 2, 3 e... É o quê? Não, já me arrependi, sim. Já. Mas nada também que seja tão... eu não faria hoje porque... Ai, não sei, assim... Porque eu não faria. Mas, enfim, tem um trabalho que hoje eu realmente Não faria mais, não faria de jeito nenhum. Não, mas assim, faria de novo todos os meus fracassos, faria, né? Porque é isso mesmo. Mais uma vez, parafraseando Maria Clara Machado, o fracasso dá caráter, é ótimo. Isso é ótimo. É verdade. Faria todos eles de novo, assim, até porque muitas vezes a coisa em si não vai muito bem, mas o que acontece por trás é muito interessante, pode ser também muito divertido, as pessoas envolvidas, assim, é uma amizade que você faz, uma coisa nova que acontece. Né, Oi? assim. Pode... Pergunta cabeluda? Entendi. Eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha da Débora lá, gente. Ai, tô com vergonha da pergunta cabeluda, gente. Vamos lá. Por quê, gente? Eu Mas não- aqui E é uma coisa aleatória. A gente tá falando assim de porquinhos da Índia, veio a pergunta. Ai, eu tô com vergonha. Você que Puxa pergunta. Você Depois pergunta. você. Ai, Ó, gente. Eu tô com vergonha da Débora lá, gente. Muito Eu tenho que construir a pergunta, porque eu sou uma pessoa que sabe, eu sou. Vai. Deixa eu ver. Olha, eu fico com vergonha. Deixa eu ver se foi uma coisa horrorosa. Não, mas vai ler. Tô Toda nervosa. horrorosa. O que é? Ah, acho maravilhosa essa. Vamos lá, tem que responder. Tem que responder. É coação. Juro que eu vou tentar. Vamos lá. A gente vai te perguntar uma coisa que é super tranquila, inclusive que te ajuda, não vai te prejudicar em nada no seu ambiente de trabalho. Vai ser uma coisa boa pra você. Nesses anos de carreira, você pode inclusive incluir aí trabalho de diretora, tá? Qual foi o pior ator com o qual você já contracenou? Pode ser atriz também, tá? Deixa eu botar até meu óculos. Ai, conta pra adoro fofoca, gente. Eu sou fofoqueiro. Pior? Pior. Você pode deixar assim pistas, sabe? A gente pode A gente fala. Eu acho que é alguma novela. Eu acho que eu já devo ter contracenado com algum papaquita, alguma coisa assim. Conheço!
papaquito, já dei aula pra um papaquito. Um paquito. Uga. Tinha um negócio de papaquito? Tinha papaquito, porque eu dei Eu aula acho que era Eu dei o isso. paquito que era bom. Era isso. O que é um ator? Qual é um ator que você fica assim, não dá, gente, não tem condições. O que é esse ator pra você, assim? Ah, não tem condições pra essa pessoa. Dá pra dirigir esse ator. Não dá pra dirigir. Pessoas indirigíveis é realmente muito difícil, né? Porque. Mas o que te irrita? Tem umas coisas dos atores. Por exemplo, sabe uma coisa que me enlouquece? Enlouquece. É ator lagriminha. Sempre boto. Ator lagriminha. Que bota é ator lagriminha. aguinha Que no tudo olho. fala com uma lagriminha aqui pendurada, que descobriu que lagriminha. Eu quero matar. Tipo assim, chorou? É ótimo. É bom! É ótimo. Aí Mas ele chora! Ele falou chorando, tipo assim na feira, né? Me dá uma Isso, maçã. Aí eu acho que é pior ainda. Porque eu acho que ele escutou algum texto assim, gente, ator não chora, ator bom não chora. Então ele não chora, ele fica só com aquela pocinha de lágrima aqui. Eu quero me matar. E as pessoas, nossa, que maravilhoso. Então fala qualquer coisa. Eu te amo, Isaura. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Isaura. Eu te amo demais. É um olho mesmo. É um olho só. Porque na cabeça dele, ele tá sendo minimalista. Ele tá deixando só aquele ponto de emoção ali. Por que não? Eu sou um homem forte, mas eu tenho eu tô fazendo um personagem, sabe? Então eu ficava louco. Qual o nome dele? Não, gente. Fala o nome dele. Ele é famoso, famosíssimo. Fala o nome dele. Ele é aquela novela que teve agora do Pantanal. Que é um nome, que é um ator maravilhoso, mas ele entrou na Lagriminha. Eu só chamava ele de Lagriminha. É o quem? Era o Zé Loreto? Loreto, não, era o outro, vou falar, gente. As pessoas me odeiam quando eu falo isso. Aquele que fazia o filho que depois. Ai, é Irandi? Pode ser Irandi? Eu também. O Irandi falava assim: bom dia, Filó. Bom dia, Filó. Nossa, eu vi um jacaré, a lagriminha. Você dá o tempo inteiro, você com a lágrima. Ai, eu vi o velho do Rio. Gente. Porque a personagem ali era mais... Era um hidrante. Era uma infiltração. Ele era emocionado, ele era canceriano. Era canceriano, gente. Ele era canceriano. Inclusive, estou fazendo um filme agora com o Irandi. Um beijo, Irandi. O que te enlouquece no ator? Fala, você que é professora. Cara, eu acho que é a falta de escuta. Né, assim, do contracenar. Sabe uma coisa que me deixa muito doida? A pessoa que, por exemplo, né, não tô nem dizendo em novela nada não, assim, teatro mesmo. Pessoa que fala tudo na mesma música. Ai. Tipo, não, assim, mas cara, tem um pouco da escuta do dia, né? Como, né, tem um pouco de como você tá ali. Da vibração da coisa. Parece que nada tá acontecendo se você repete... na mesma música, né? Eu acho que fala não tem muita música. Não tá te ouvindo, né? Cada hora é uma música, né? Assim, mas é importante que você fala. Mas como repete sempre Para, Rafael! Já foi a pergunta cabeluda. Deixa eu pegar uma só. Pega, não. Não, e essa falta de escuta, sabe? Sei. Que às vezes assim, você nem acabou a frase e a pessoa já tá mandando a bela... Essa é boa também. Qual? Essa é boa. Se eu coisa. Se eu puder, responderei. Você pode ser pra nós três. Pra nós três. Pra nós três. É um negócio muito legal, essa coisa que a pessoa não deixa... Pra nós três. Tá. Pra nós três. Já transou com alguém que ninguém pode saber? Amor... Não. Pelo amor de Deus, Ninguém eu quase pode todo saber. mundo. Quase todo mundo. Não interessa a ninguém, mas... Eu acho maravilhoso. É muito aleatório. vontade, É muito aleatório, gente. Quem achou que tava arrasando quando escreveu essa pergunta? Quem é? Não foi eu, não. Sabe quem foi isso? Ai, eu vou escrever uma agora maravilhosa. Sabe quem foi isso? Não pode saber. Sabe quem foi isso? Sabe quem é o roteirista? Hércules. Como é o nome? Os gays? Como é que é o nome do sistema? Os gay, amor. 3 Qual é o nome do gays. sistema? GTA, GPT. GPT. Ele que escreveu. Tem uma coisa também que só voltando a sessão rapidinho, vou até cortar. Eu nunca mais vi, mas antigamente tinha os atores que são assim, ó, que eu quero ficar morrer. Fala qualquer coisa eu vou fazer assim, contracena comigo. Contracena comigo. Jorge, ai, isso me irrita muito. Não é? Qual? Vai, eu não vou fazer. Vai. Eu não vi. Jorge, olha só.
Mexe a boca junto? Mexe a boca junto? Que fica tipo assim, como te dando tempo. Eu não sei. Caraca, isso acontece. Acontece, a pessoa fala. E tem os minimalistas. A pessoa não percebe, cara. A pessoa não percebe. E tem os minimalistas, só que fazem assim, vai. Jorge, eu vou no banheiro daqui a pouco, mas eu vi que você fez xixi na tábua. Mas tem pessoa que tem problema de texto, gente. Tem pessoa... Olha, vai ficar... Tem pessoa assim que tem problema de texto, tem pessoa que tem... A minha vontade é dar uma estrela da pessoa. A pessoa não sabe que tá fazendo isso. Não, eu não sabe. Aí tem a mina tá falando assim, realmente eu faço xixi na tábua. Mas é isso, a tensão. Tadeuzinho falou que tem tensão aí, né? Mas a gente gonga, assim, tensão. Coitadinho, mas eu tento. É o tipo de coisa que ela pode não fazer. Mas eu tô não, gente, não dá. Como é que você vai fazer o teu texto e tem outra pessoa te dublando, assim, ó? Enfim, ela é... Outra pessoa com a boca mordendo... Não pode não, gente, não pode. Geminiano. Mas quer fazer as perguntas? Vai, volta aí. Enfim, não, mas aí... E aí a atriz dá lugar ou complementa-se... quer dizer, se complementa a Débora, a diretora. Vem a diretora. Nossa, meu Deus. Porque vem assim, vem a diretora. Sim, Quando surgiu essa necessidade sua de você também... dirigir, né? Não, também, não é nem dirigir, de você encenar, você construir, você ir montando. Porque como atriz, imagino, claro, no seu processo você também vai encontrando as caixas e encaixando as peças para construir a sua personagem. E aí quando você vai como diretora, você vai querendo encaixar as peças para construir o todo. A música, o processo. Esse é o seu processo? Esse é o seu processo? Não, esse é o processo. Na verdade, sim. A coisa da direção chegou pra mim, ela não partiu de mim, ela partiu de um convite. Uma companhia chamada Companhia de 4 Mulheres, da Lorena Comparato, Karina Ramil, Anitta Chaves e a Andressa Abreu. Elas ganharam um Festu, que era um festival universitário, que ainda existe, eu acho, o Festu. E eu era jurada nesse ano do festival. E realmente a cena delas era muito legal, muito boa. E elas ganharam o festival. Quando elas ganharam o festival, eu lembro que assim, você tinha X dinheiro, era um dinheiro muito mínimo para realmente poder colocar alguma coisa em cartaz e uma pauta. O que a pauta também já é incrível, né? E aí elas ganharam isso, e umas semanas depois que o festival terminou, elas me ligaram perguntando se eu não queria dirigir esse espetáculo. E na hora eu falei assim, gente, não sou diretora. O não veio aqui, né? Falei, tipo, não, gente, eu não sou diretora. Mas depois eu me perguntei, mas por que não também, né? Já que, assim... eu sou uma pessoa de teatro, né? Não importa se como atriz ou em qualquer outra função, né? É uma vida pensando, né? Teatro, claro. Né? Eu gosto. E eu falei, não, vamos lá, vou fazer. E isso foi em 2013. E nunca mais eu parei, né? Esse ano... eu já dirigi o Selvagem, né? Que a gente até vai voltar em cartaz agora no Glaucio Gil. Selvagem, uma autoficção sobre criança viada, do Felipe Raiuti. Que enfim, a gente teve uma temporada no Sérgio Porto com sessão extra. Gente, que maravilhoso. Uma autoficção sobre a criança viada. Nós tem que ir, André. Rafa vai, porque vai ser no teatro que ele tá administrando. E ele vai ter que ir, não vai ter jeito. Eu vou, lógico que eu vou. É muito, muito, muito legal mesmo. Às quartas-feiras de julho, às 8, no Glaucio Gil. Enfim, desde 2013, culminando agora aqui na minha última direção mais recente, que é o Selvagem. Ainda tenho 2 projetos de direção pela frente, que quando for a hora de falar e desdobrar sobre o assunto, a gente fala. E desde então, assim, eu não parei de dirigir. E o que mudou na sua atriz depois que você começou a dirigir? Ou o que mudou no seu ser artista nas escolhas ou no processo? Ele virou agora uma estrada
conjunta de pesquisa ou de encontro também com eu acho que desde 2000... O negócio, o barulho aqui. Ai, toda hora eu acho que é um espírito. Pode ser, gente. Eu sou igual gato, eu me assusto toda hora, gente. Eu sou um horror. Horror. Tá tudo lenhado. Mas fala. De 2013 pra cá, eu acho que nesses processos, todos esses processos enquanto diretora, que agora eu nem sei, eu acho que eu já devo ter dirigido umas 20, eu não contei, não. É um super currículo, gente. Porque eu realmente... Esse vídeo conversa. Não, porque eu gosto, eu gosto. Assim, eu gosto de dirigir, né? Espetáculos, assim, tanto quanto eu gosto de ser atriz, assim, é um prazer que eu tenho. Mas eu acho que o fato de eu ter migrado também para essa parte de direção e sendo atriz ao mesmo tempo, é a questão da ansiedade, eu acho que ela dá uma melhorada. Olha que maravilhoso. É uma coisa assim de... Né, porque quando você tá ali no jogo e tem alguém conduzindo e você nunca passou por aquela experiência também, né, dá aquela ansiedade quando você já passou por ali, você tem uma calma. Legal, eu não tinha pensado nisso. É interessante. Também. Eu não pensei nisso. Por exemplo, vou dar um exemplo nada a ver, mas que eu acho que tem a ver com isso. Quando eu chego numa casa que eu nunca fui, que a gente viaja, não sei o quê, que eu chego que é de noite, né, eu fico meio assim, né, meio sem saber onde eu tô. Quando amanhece, é que você vai ver realmente o lugar onde você tá, sabe? Entendi, então deu uma amanhecida na minha atriz, digamos assim. Que bonito isso. Débora Lan diz, depois de diretora, tem uma amanhecida na minha atriz. É bonito isso, hein? Eu anotei. Live Woman. Achei. Foi bonito. Olha, que foi bonito. Obrigada. Fiquei pensando, um corte bom. Foi obrigada. bonito. Um corte bom. Agora, uma coisa assim, nós somos de uma geração, assim, eu, por muito tempo, eu já falei aqui, eu fazia muita voz pra fazer um teste na Globo. Ação! Opa, oi, tudo bem? Pra não parecer que era gay. Ah, sim. Eu, por muito tempo, isso atrapalha o ator em todos os lugares. Me atrapalhou demais. Sim. A sexualidade em algum momento já atrapalhou a sua atriz, ou a diretora agora também tem um conforto, dá um conforto na sua sexualidade? Não, a minha sexualidade, assim, não me atrapalhou como atriz, mas já recebi toques de que seria muito quando é porque eu fui casada com homens e com mulheres, né? E assim, mas eu lembro que quando eu tava namorando uma mulher, eu devia ter, eu acho que era uns 27, 28 anos, eu recebi um toque, assim, de não é legal as pessoas saberem, porque, enfim, acho melhor você guardar pra você, porque é um tipo de assunto que não é legal divulgar, né? Ou seja, quando eu tinha 27 anos, era no início dos anos 2000, né? Enfim, isso realmente rolava. Sim. Realmente rolava, assim, o que é muito estranho, isso, né? Porque muitas vezes é até um cara, uma mulher gay que tá te falando isso. Não, lógico. Você... É muito estranho. Um beijo, eu ia falar o nome da pessoa. Não, a gente sofre disso. E tem várias camadas, né? Porque essa pessoa às vezes tá falando porque ela quer te ajudar. Óbvio. Ela tá falando porque... Muitas vezes é porque tem um carinho, tem um cuidado, porque já percebeu o mundo, porque, né? Mas é muito estranho. É esquisitíssimo. Mas como assim, pra você não foi... Não, isso nunca foi uma questão pra mim. Sim. Que legal. Realmente não foi, assim, nem pra mim, pessoal. Não, pessoal. Não, nunca foi, sim. Eu fui, sei lá, casada há muitos anos com homens, também com mulheres, né, nessa passada de homem para mulher, assim,
Em nenhum momento eu questionei. Que bom, uma natureza, né, amor? Não é, gente? Não, A pureza. Não, é a pureza, é uma pureza do amor, né? É, porque, não sei, por exemplo, assim, tem gente que só se apaixona por pessoas de 1,70 m, com cabelos ondulados e... André Gabel. Eu sou só apaixonado pela minha conta do banco quando ela tem dinheiro. A possibilidade da pessoa ser feliz é o equivalente a pessoas com 1,80 m. E não é isso, e não é isso que me atrai, entendeu? Não é isso. Tem uma coisa para além né? Tem uma coisa chamada energia, que eu acho que não tem a ver com ser homem, com ser mulher. É a energia que E bate. também, e essa descoberta pra você de homens e mulheres nunca foi uma questão assim quando você se sentiu atraída? Claro, o teatro ajuda, o ambiente é ser artista, mas você não teve nenhuma... Opa, porque também... Porque a gente já falou também sobre isso. Não vou taxar como uma coisa, bissexualidade, mas ela é muito bem entendida no meio gay. Ah, tá querendo disfarçar. Ah, não, é bissexual. A outra saiu na capa da revista dizendo que é bissexual porque não quer falar que é gay. Já teve isso, já teve essa polêmica. Inclusive tem gente que diz que é bissexual só porque acha que está ajudando a comunidade. Então, assim, e pra você nunca entrou em questão, autoquestão, por gostar de uma coisa ou de outra, falar, não, preciso definir, porque não. Não, eu não tenho que definir nada. Hoje eu sou uma mulher lésbica, né? Hoje eu sou uma mulher lésbica, nesse momento sou, e, né, pelo visto, acho que pretendo ser ainda por um bom tempo. Estou ciente e quero continuar. Estou ciente e quero continuar. E falando sobre tudo, você é uma pessoa ativa na internet. Mais ou menos. Mais ou menos. Quer dizer, eu... Tenta. Não, eu tenho rede social, né? Eu tenho um Instagram e que eu tenho... Pô, você que polêmica, André Gabé não segue Débora Lan. A pureza. Sou eu. Eu sigo você, né, Rafa? Segue, por favor. O André, eu realmente acho que eu não sigo. Eu vou ver, depois a gente vai ver isso, mas eu sou ridículo mesmo. Seguir. Mas a internet, ela... Mas enfim, ela existe nas nossas vidas. E temos que conectar. Exato. E aqui no programa a gente tem um quadro que a gente vê umas matérias que saem na internet, que parecem mentira, mas são verdades. E a gente vai comentar as matérias. Tá bom. Vamos comentar. Vamos comentar. Vamos pra primeirinha. Parecem mentira e são verdades. Vamos lá. Versão microscópica de bolsa de Louis Vuitton será leiloada em evento semana que vem no Museu. Eu não consigo acreditar que isso seja verdade. Peraí, eu nem entendi. Versão microscópica de bolsa da Louis Vuitton será leiloada em evento semana que vem nos Estados Unidos. Eu vou. Vou comprar. Eu não consigo... A bolsa é do dedinho, a bolsa é aquilo ali, tá no dedo. Eu não consigo entender isso como verdade. Não consigo. É isso, amor. Eu não consigo entender. Eu acho que tá acontecendo um debochão. Porque não importa o que fazem, né? O que importa é você ter alguma coisa da marca. Se você fizer um cocô do Louis Vuitton, entendeu? Porque, gente, o que essa bolsa tem de mais bonita que aquela minha bolsa ali? Eu acho que eu faço essa pergunta pra tudo da Louis Vuitton. Pra mim, o que a Louis Vuitton tem mais bonito que qualquer outra coisa? Porque você paga, na verdade, pela marca, né? Gente, parece uma coisa... Quer dizer, eu não sei, eu não entendo. Parece uma tatuagem de presídio, aquele LV de Luiz Vinícius, assim. Eu acho um horror. Acho um horror isso, essa coisa assim. Eu não entendo. Vamos pra próxima matéria, Não, mas é bem divertido. Assim, pra gente pensar. Se for realidade, vale pensar na realidade, e né, as pessoas irem. É a criação do novo Tavares. Cocô. Falar cocô, não, gente. Fui na feira. Não gosto nem de ver isso. De comer um pastel e caldo de cana e me deparei com um feirante vendendo bosta. Gente, não, é verdade isso. Mas é aquela bosta de cocô de plástico que você bota pra assustar alguém. Olha, lá em Cascadura vendia muito esse cocô. Esse cocô de barro. É um cocô de barro que quando eu era criança, por exemplo, eu lembro que eu já caí uma vez... Botava gracinha pra gente. Do cocô de barro. E é engraçado. Se for isso, tá ótimo. Eu compraria aquele. A Débora Lan escolhe o terceiro de lá pra cá. Não, aquele cocô ali de cheeseburger. Nossa, aquele cocô... Que nojo. Não lido bem. Pra mim não consigo. Vai, André. O uso excessivo de celular pode aumentar a formação da papada e rugas no pescoço. Gente, eu tô... Pode mesmo. Gente, pode mesmo, porque não é um negócio meio assim. Eu não sei. Débora Lan diz: iPhone nunca mais. Não, tô cagando.
Tem que amor. usar, não tem jeito. Senão você fica, né, pelo menos no mundo que eu Cada vivo, coisa, gente. fica meio fora. Vamos pra próxima. Isso é maravilhoso. Sérgio Maroni revela ser ecossexual. Quando eu ouvi esse termo pela primeira vez, achei tão interessante. São pessoas que têm uma relação de amor com o planeta e eu me reconheço total com isso. Ai, gente. Ele tem tesão em pessoas que amam o planeta. Aí chama ecossexual. Ecossexual. Gente. Que bom. Ai, que legal. Ai, não gostei. Mas é engraçado, quando bota o nome, parece até que é uma coisa super... Gente, então, hoje, ele bota anda- o nome científico pra coisa, né? A coisa ganha um lugar, né? Ele tem achado muita gente, porque ele bota umas fotos agora na internet com os peru marcando, com os picolés de morango, tudo aqui, ó, dentro da sunga. E tá muito ecossexual. Ele tá amando muita gente, tá achando muita gente. Inteiro, na verdade, que gosta do planeta, que não gosta. Deus abençoe, inclusive, sempre. Parabéns. Jesus Kid, ele fez um filme de Jesus Kid que não lançou ainda. Ele foi Ramsés, lembra do Ramsés? Moisés! Eu adoro. Moisés. Eu fiz a imitação pra ele, inclusive. E os piruzão, assim, os picolezão. Débora, Picolezão. pode tudo pra ganhar um papel? Tudo? Acho tudo tão vago. Mas você não... O que não pode? O que não pode? Pra ganhar um papel? Pra pegar um papel. A partir do momento que você avança o espaço do outro, já, assim, existe um limite chamado ética, né? Ética. Eu acho que a ética é um bom limite a se traçar. É bom, internamente. é bom mesmo. É bom. Pergunta aí. Não sei E pode tudo na cama? Comigo não. Eu acho sempre que tem isso. Acho que sempre tem essas combinações. Não. A gente é ótimo. Eita, vamos falar de liberdade de expressão. É uma combinação, gente. Uma combinação. Não me enforque. Não me cuspa. Cara na porrada. Ai, que tesão. Zero. Puxa no cabelo. Eu tenho aqui um javali. Não, tenho vários amigos que têm tesão nisso, assim, e tá tudo certo, assim. Mas se alguém me amarrar, me der uma porrada, eu não vou ter tesão. Eu não. Não é por aí comigo. Veio o ator pornô aqui. Eu perguntei o negócio do cuspe. Teve uma época do modo do cuspe, o negócio de cuspir na cara, cuspir na... Gente, pra mim vai ter... Vou cair na porrada com a pessoa. Não, você é uma pessoa que eu amo muito, que eu já me relaciono há um tempo, né? Que eu tendo a ser uma pessoa de casamentos longos. Me pergunte. Mas assim, né? Se a pessoa tentar um dia, assim... Me pergunta antes. Vem com o negócio surpresa, não. Não pode surpreender, gente. Talvez até tudo bem, eu vou achar até fofinho, mas já casada há 20 anos, né? Meio me forcandinho na hora do sexo. Ai, que fofo. Eu vou ser penetrado por javalis. 15 para as 3 a gente tenta. Não tem essa modernidade não, gente. E pode tudo pra fazer um personagem? Tipo, os preparadores de atores. Tapa na cara. De jeito nenhum. Não. Pra chegar no personagem não pode tudo. Pra chegar num personagem. Essa coisa que tem que comer comida no chão. Ser torturado pra você chegar em um tipo de... Mas pra não atores que não tem essa noção, que aí você... eu não sei, não sou ator, eu sou atriz, então não sei responder. Eu acho que tem que estudar. O não ator estuda, gente. Pelo amor de Deus. Eu não tô falando, eu tô só questionando aqui. Eu tô fazendo o papel do questionador. Eu acho. É porque é não adianta engraçado. Você torturar e dizer que aquilo é entretenimento, ou que aquilo é estudo, ou que aquilo é laboratório, entendeu? Tortura. O take, né? O take. Tortura, eu acho que é uma reflexão muito engraçada, porque no trabalho de ator, vira e mexe aparecem essas permissividades estranhas, assim, segundo a minha cabeça. Você é artista, você é um cantor. Você não tem nenhuma... Você é um pintor, você é um escultor. Não tem nada que force a natureza de ninguém para que aquela pessoa se torne um escultor, um cantor, pintor. Porque eu quero que aquele cara ali que nunca esculpiu alguma coisa, eu quero que ele esculpa a dor de Medeia. Você não vai pegar uma pessoa que nunca pegou uma pedrinha e vai jogar ela num abismo, vai dar na cara dela, vai mandar ela cuspir. Por que o trabalho... Eu quero entender por que o trabalho do ator, ele precisa... Que é um trabalho tão maravilhoso, tão delicado, eu queria entender, precisa passar por essa submissão do trabalho do ator, da pessoa que não é ator. Por que para chegar a ser ator ele precisa disso? Quando tantos maravilhosos, deslumbrantes não passaram, não consigo entender, é uma coisa que me falta estudo. Não, porque se fosse assim, eu também vou dar uma operada agora, eu também vou construir um prédio, né?
Vou dar uma construidinha ali num prédio, vou. Vai, pega umas crianças doentes ali, que vira pediatra. Vira pediatra. Pilotar um avião aí. Vou dar um atestado agora. Um atestado pra não trabalhar. Eu acho que realmente tem várias pessoas que têm vários talentos absurdos, que nunca estudaram nada. Sim. Mas são talentos para aquilo. Não são talentos para aquilo. Agora, tem que transformar. Eu olho para aquela pessoa que ela não tem um talento, mas eu vou submetê-la a torturas, a humilhações, e ela vai me dar uma reação maravilhosa. Eu não sei quanto isso é artístico, eu não sei quanto isso é... A arte é mais subjetiva, né? Por isso que a gente fica também à mercê de certos equívocos. Tudo que é muito subjetivo, cabe muita aresta. Muita aresta. E, sinceramente, assim, falando cada vez mais, ao que me parece, mesmo com tudo que tem acontecido ultimamente, relatos... Mas eu acho que o caminho ainda é a busca desses não atores, dessas séries, é a busca pelo que é mais real, claro, com menos agressão direta que a gente está sabendo ainda, mas a busca é pelos não atores, pela realidade que está expressando. Não entendi. Fiquei confuso. As séries que estão tendo aí, enfim... da Globoplay, são não atores. Tem uma grande maioria de elenco não atores. Eu acho que são atores, eles não são formados, vamos dizer assim. Não, o pessoal da comunidade que vira ator, como Cidade de Deus, Cidade dos Homens, que é mas de elite. Tem muita gente que não rendeu mais, porque não são atores, né? Sim, mas pelo menos para aquele processo ali, impressa, divulga, vende e tá aí. Mas você tá falando de obras específicas, né? Sim, porque na grande maioria não. E eu acho que também talvez seja uma coisa da linguagem, né? Que queira quase beirar um documental, um naturalismo muito exacerbado. E talvez valha a experiência, sim. Mas eu acho que não é exatamente uma tendência, não. Primeiro que não é só isso, né? Eu acho que não é só isso. Imagina, todo mundo tem que ser natural, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E a forma de se contar histórias, ela vai se adaptando, né, no decorrer do tempo. Você vê aquelas novelas antigas do Viva, né? Você fala, olha como se atuava antigamente, né? Assim, tinha, né, os melodramas das rádios novelas, né? Assim, tudo isso também o tempo vai ditando mais ou menos a forma como se contar as nossas histórias também, né? A gente vai chegando ali num senso comum onde a escuta fica mais aberta para determinadas formas de se contar, né? E as coisas vão se transformando. E você é submetido a outras coisas, né? Você é hipernatural, pronto. Não, você tem um diretor ali, você vai ter que fazer, eu tenho que fazer algumas coisas, então não é só... cada trabalho também exige um tipo de postura, um tipo de tônus, um tipo de abordagem, assim. Cada trabalho é um, né? E falando em tempo, nosso tempo. Tá chegando. Nem te ofereci uma cervejinha. Gente, nem teve isso. Sim. Ofereci, você não aceitou. No início, mas durante não. Durante eu tinha falado. Porque o papo esquentou. Deixa eu ver uma pergunta aqui, só como quem não quer nada. Só uma pergunta. Vamos ver o que é que vai perguntar. Só uma pergunta assim. Essa é boa. Essa é boa. Você manda ou já mandou nudes? Adoro isso. Eu gosto. Você viu aquele menino, como é que é o ator que faz o Vai na Fé, falando que adora nude? Adoro nude, gente. Quem é? O menino. Samuel de Assis, amo. Falou que ama, adora receber foto de gente pelada. Adoro mandar, Samuel. Não é que eu mando, não, mas eu já mandei, sim. Mas mandei, sim, ali dentro do matrimônio. Ali do casamento mesmo, né? Mas nude de atriz é um nude safado ou um nude artístico? Ai, Débora! Gente, eu não sei porque... Não precisa descrever, não. Faz uma ceninha... Não, nude safado ou nude artístico? Tem. Porque não, você... às vezes você pede um nude, você quer só o piranhismo, você quer só aquele piranhismo momentâneo, a pessoa bota um nude na penumbra, um negócio... de fora? Aquele mamilo na contraluz. Se eu quisesse fugir a pergunta, eu tinha respondido não. Eu tô te dizendo que sim, eu já mandei. Mandei pra uma pessoa, que eu era casada, eu não sei quantos anos, mas mandei. O que é, garoto? Mas mandei. A construção Agora, eu acho que... Eu não sei, eu devia estar sozinha com tesão. Acho que era meio isso. E assim, eu lembro que eu tava deitada. Eu acho que eu só... já mandei. Uma coisa prática. Eu já mandei uma coisa mais prática. Sei, uma coisa prática. Mas mandando um recado, né? Tipo... Vem.
Tipo, vem. É tipo Ou assim, venha, é. tipo, não demora. Tô Uma aqui. coisa assim. Tô aqui. E com essa confissão Poxa vida, de vou- nudes, vem, Nudes vem. nudes, vem. Começamos no Categoria tablado, vem. terminamos no pelado. Nossa, Obrigado, que bom. Débora, por dividir esse espaço com a gente aqui. Imagina, galera. Muito obrigado. muito Quer legal. cervejinha agora? Pode ser. Aê! Tô botando uma cervejinha agora, então você aí que tá vendo a gente, se inscreve no canal, Pode Tudo, Underline. podcast Underline. oficial. É. Marca aqui, ó, pra seguir a gente, pra ter sininho. Como é que é o sininho? Bulém. Ai, André, que triste esse sininho. Manda nude que o sininho fica mais legal. Eu amei. Blá, 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 Ai, blá. Amei. gente. Amei essa. Obrigado mesmo. Imagina. Foi Muito obrigado, verdade, galera. amor. Obrigado. Gente, Sucesso segue pra aí. vocês. Obrigado. Vocês são muito astral. Obrigado. Ei. Você também é. Gente, obrigado. Fica aí ligado. Pode tudo. Vai, solta a vinheta. Pode tudo, pode podcast. 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 Pode tudo, 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 podcast. Pode tudo. Pode tudo, podcast, o seu podcast oficial.